Desde o início de abril, nós estamos vivendo algumas experiências novas com esse isolamento social e as restrições que foram impostas, inclusive de cultos, de reuniões públicas em razão da pandemia. Mas o que está acontecendo com a vida da igreja, da congregação nesses dias? Eu sei que muitos devem estar curiosos para saber como os irmãos estão se movendo, o que nós estamos fazendo, e então nós resolvemos gravar esse resumo e passar a vocês para que nós, por um lado, possamos agradecer ao Senhor pelo cuidado diário dele, mas também saber como nos mover e como orar daqui para frente por os próximos passos. Nós temos procurado seguir à risca os decretos, tanto estadual quanto municipal, não apenas por medo da punição, como Paulo diz aos Romanos, mas por dever de consciência. No primeiro momento, nós encerramos todas as atividades nesse endereço principal aqui da Alberto Silva e nos setores. Mas quando o decreto municipal permitiu que fosse feita gravações para transmissão, então nós voltamos a utilizar aqui o prédio, porque aqui existem melhores condições técnicas para fazer esse trabalho de gravação e de transmissão que está ocorrendo semanalmente, que os irmãos têm acompanhado. Junto com períodos de louvor, além de outras palavras mais curtas que às vezes um ou outro grava na sua casa e nós transmitimos para a igreja através do canal do YouTube. Isso tudo, na verdade, representa um aprendizado para nós. E aí nós fomos pedir para irmãos que conhecem, que trabalham com comunicação e redes sociais, para que nos orientassem a como usar melhor essas ferramentas, considerando alguns princípios, né? 3 coisas nós pedimos para esses irmãos nos ajudarem a fazer todo esse material, essa nova configuração da comunicação, considerando sempre a simplicidade, fidelidade ao Senhor e à sua palavra e excelência ou dedicação naquilo que nós fazemos para Ele. E esses irmãos têm feito um trabalho muito bom, vocês vão começar a ver algumas mudanças nos próximos dias, resultado desse trabalho. O nosso site está mudando, o uso das redes sociais, até mesmo a produção de áudio e vídeo, e até algumas mídias impressas vão sofrer algumas alterações. Na verdade, a maneira como nós nos comunicamos com a igreja local e outras congregações que acabam acompanhando o nosso canal, ela vai mudar um pouco, e isso vai nos ajudar não só agora, nesse momento de distanciamento, mas também depois que as coisas forem voltando ao normal. Um registro importante nesse contexto todo é que a igreja tem se acostumado e reagido muito bem a esse tempo em casa. De um modo geral, os irmãos estão usando mais as teleconferências ou enfim, os aplicativos que permitem reuniões, os grupos mesmo que virtuais. Tem se conseguido acompanhar o de casa em casa, que é essa atividade que nós indicamos para os grupos. Nós temos ouvido muitos testemunhos de milagres, de coisas que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, e isso é motivo de grande alegria, porque é isso realmente que é a vida da igreja. De fato, o Senhor tem nos guardado nesse tempo, não só na saúde, né, que é o motivo principal dessa parada toda, mas também na nossa alma, todas as dificuldades, os medos que as pessoas têm, o Senhor tem guardado, até mesmo as questões financeiras, né? No início nós tínhamos ouvido o testemunho de irmãos que perderam o seu emprego, que tiveram uma redução de renda considerável, mas ao mesmo tempo ouvimos testemunhos dos grupos que se mobilizaram e ajudaram esses irmãos das mais diversas formas. E até mesmo quando os irmãos entregam aqui as suas ofertas, os dízimos, né? Esses valores que são entregues para a congregação estão sendo usados no serviço de diaconia da igreja, e isso também é um motivo de agradecimento grande ao Senhor. Nós imaginávamos que haveria um acréscimo nas necessidades do povo e estávamos orando para o Senhor suprir condições de ajudarmos a igreja. Até agora não houve um acréscimo muito grande nas necessidades, e só isso já é motivo de agradecimento, é um milagre do Senhor. Mas mesmo onde houve uma necessidade maior de alimentos, alguma ajuda específica, o Senhor tem suprido recursos e nós estamos podendo manter todas as ajudas que já existiam e até aumentar algumas coisas mais, não só com irmãos da congregação, mas até com outros irmãos, outros grupos, outros trabalhos com criança, presídio, enfim, que nós costumamos ajudar. Nós reforçamos o pedido ou o aviso para os irmãos que nós colocamos no site uma lista de serviços e negócios que são prestados por irmãos da congregação, e nós pedimos a todos que consultem lá. Ao invés de você colocar lá no Google, né, aonde eu vou procurar alguém que faça esse ou aquele serviço,
vai no site da congregação e olha se não tem irmãos que fazem aquilo ali e dê preferência para esses irmãos. Assim você ajuda eles, atende a sua necessidade e ajuda esses irmãos que estão precisando desse trabalho e dessa renda que vai entrar nesse momento de dificuldade. Se alguém não fez essa inscrição ainda, se alguém oferece algum serviço e não fez, nós vamos colocar aqui embaixo no vídeo as informações de como você pode se inscrever. E aqueles que não estão olhando lá, olhem, toda vez que você for comprar ou contratar algum serviço, dê uma olhada primeiro se não tem algum irmão que faça esse trabalho. Também as obrigações da congregação estão sendo pagas em dia, todo o nosso testemunho perante o mundo tem sido mantido por misericórdia do Senhor e porque a congregação tem sido fiel, tem mostrado maturidade, até mesmo coisas que nós não sabíamos como faríamos nesse momento, né? O exemplo da chácara talvez seja o melhor exemplo. A chácara tem custo de manutenção mensal e sem os retiros, que é aquilo que mantém a chácara, nós não sabíamos como atenderíamos essas necessidades. Mas, de novo, né, pela misericórdia do Senhor e pela fidelidade dos irmãos, todas as contas estão sendo pagas em dia. Bom, e o que vem pela frente agora? Uma novidade é que o nosso retiro de Páscoa esse ano vai ser em outubro. Nós havíamos falado que cancelaríamos o retiro de Páscoa e essa foi a ideia inicial, mas depois, conversando com a Sojipa e orando e conversando entre nós, achamos por bem mantermos o encontro anual transferindo para o mês de outubro. Depois nós vamos dar mais detalhes sobre esse encontro, mas os irmãos já podem ir agendando as datas de 10 a 12 de outubro de 2020, quando nós vamos ter esse encontro de Páscoa. Vai ser a primeira Páscoa em outubro. E quanto ao retorno de cultos e demais atividades públicas? Bom, como eu disse no início, nós temos acompanhado as mudanças nos decretos estaduais e principalmente do município, e essa semana estão vindo aí algumas mudanças que apontam para uma abertura progressiva, mas muito cautelosa das atividades. Por causa disso, é bem provável, nós vamos acompanhar o que vem pela frente, mas é bem provável que quando for permitido, nós vamos reiniciar com reuniões menores, como por exemplo, os encontros de oração pelas manhãs, os grupos nas casas, os encontros nos setores, porque são locais ou encontros que têm um número menor de pessoas e é mais fácil se manter as recomendações sobre segurança das pessoas. E por último, então, as reuniões maiores, como nesse local aqui da Alberto Silva. Em cada etapa nós vamos comunicando aos irmãos como e de que forma ou quando vamos fazer a retomada das atividades, então ninguém precisa ficar preocupado, nós vamos fazer esses avisos para os irmãos. Continuamos em oração como igreja e aqui vai um pedido a todos os irmãos que intensifiquem o seu tempo de comunhão, de oração, de jejum, de palavra, de comunhão em família, na expectativa de que o Senhor se revele cada vez mais a nós durante esse tempo de recolhimento e que Ele possa realmente preparar o nosso coração para os dias que vêm pela frente, que nós não sabemos como serão. Nada disso interrompe a nossa obra para o Senhor, o nosso testemunho ao mundo que continua sendo o mesmo. Temos tido conversões, batismo e cremos que o Evangelho vai encontrar uma porta ainda mais aberta, uma porta que o diabo não vai poder fechar, como diz a palavra, se nós nos consagrarmos cada vez mais ao Senhor e proclamarmos a sua palavra com autoridade. Esperamos ver todos vocês em breves, a saudade é grande, né? E vamos nos encontrar. Se não for aqui, vai ser nos ares, como a palavra nos diz, mas vamos estar juntos, isso é certo. Temos uma aliança que nem esse mundo e nem Satanás pode quebrar. E que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a casa de vocês, sobre cada um de vocês.